Olá, amigos e seguidores do Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Sejam bem-vindos ao programa Almoçando com Feijão, edição da manhã, onde você fica sabendo das notícias de Santa Catarina e manchetes dos jornais, com apoio da CEPRAG, AIA Informática, CDL de Sombrio, Pacheco Madeireira e Construtora, Lotérica Sombrio e Xcred. E vamos ao nosso toque de espiritualidade, que eu dedico aos meus amigos que estão aniversariando hoje, que são a Débora Medeiros Domingos, e Dilane Machado, José Antônio Lucas, Giovanni Lumertz, Gabriela Borges, Alessandro Daltoy de Souza, Rafaela Freitas, Kleber Santos, Gleison Raquel, Guilherme Santos e Fernanda Casagrande Velho. E nesta manhã chuvosa, nublada, vamos aproveitar ao máximo os momentos de alegria para agradecer tudo que temos recebido de Deus. Seja grato ao Criador e Pai, que lhe dá tantos ensejos de felicidade e procure espalhar maior alegria, o mais sadio otimismo em todos que o cercam. A alegria é a saúde da alma, e o otimismo e a alegria da manhã. Bem aproveitado no dia de hoje. Espalhe alegria em torno de si. Falando em futebol catarinense, nós nunca estivemos tão desestimulados como o nosso torcedor neste ano. A verdade é que são mínimas as chances do Chapecoense e do Avaí permanecerem na Série A. O mesmo acontece com Criciúma e Figueirense na Série B. Na história do futebol brasileiro de qualquer estado, não consta que 4 dos seus times sejam rebaixados na mesma temporada em competições nacionais. A marca comum nos 4, com pequenas variações, é o péssimo comando dos seus cartolas. E olha só, um correntista precisou ir 5 vezes a uma agência do Banco do Brasil para conseguir abrir uma conta de pessoa jurídica. E ouviu do gerente um monte de restrições e indicações de procedimento para realizar operações financeiras. Até para efetuar saques existem condições. A volta para cá ficou se perguntando se isso tudo é adotado pelo sistema financeiro, como é que tantos e tantos milhões, oriundos da corrupção, conseguem ser sacados em dinheiro vivo? Eu, esta semana, tive que fazer 2 depósitos no Credija de Sombrio. Eu tive que tirar 2 senhas, entrar 2 vezes na fila para poder fazer os 2 depósitos, porque a Caixa se negou a fazê-los conjuntamente. E aí eu pergunto, ou melhor, aí eu faço a mesma pergunta do cliente que tentou abrir a conta no Banco do Brasil. Trabalhadores da Celesc fizeram paralisação e atendimento ficou comprometido. Os trabalhadores da Celesc fizeram uma paralisação nesta terça-feira, dia da negociação do acordo coletivo de trabalho. Com isso, segundo o Sinergia, as lojas de atendimento presencial foram fechadas e os serviços técnicos comprometidos. Indo para as manchetes dos jornais, o Globo, assessores já admitem que Bolsonaro pode não ir à ONU. Apesar do presidente Jair Bolsonaro ter afirmado há 2 semanas e reiterado nesta segunda-feira que iria à 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas, nem que fosse de cadeira de rodas, integrantes do Planalto já admitem que o chefe pode não comparecer ao evento na próxima semana em Nova York, nos Estados Unidos. Oficialmente, as razões alegadas são apenas restrições médicas. Ele se recupera de uma cirurgia para a correção de uma hérnia, realizada no dia 8 de setembro. Entretanto, antes mesmo do procedimento médico, alguns assessores avaliavam reservadamente que, após polêmicas envolvendo as queimadas na floresta amazônica, há também o risco político pelas possibilidades de protesto. Brasileiro gasta 18,3% da renda para pagar dívidas, o maior nível desde 2017. Os juros básicos estão no patamar histórico e devem voltar a cair hoje, quando o Banco Central decide nova taxa Selic. O crédito voltou a crescer, o desemprego está em queda, mas as famílias estão com menos espaço no orçamento para se endividar e fazer a estagnada economia brasileira voltar a rodar no ritmo mais forte. O comprometimento da renda chega a 17,5% em 2018 e agora foi para 18,3%, a maior taxa desde 2017. Estadão,
Juíza Selma apresenta emenda que poderia beneficiá-la em processo eleitoral. A senadora Juíza Selma, do PSL do Mato Grosso, apresentou nesta segunda-feira uma emenda de projeto de lei dos partidos que abre brecha para beneficiá-la no processo eleitoral, que pode resultar na cassação do seu mandato. O texto do projeto está em discussão no Senado. Após ser questionada pelo Estadão sobre a alteração proposta, a senadora recuou e retirou a sugestão da emenda. Se a proposta fosse acatada, não apenas os partidos, mas também os candidatos seriam beneficiados com regras mais brandas de punição e fiscalização da justiça eleitoral. Os candidatos, por exemplo, poderiam refazer suas prestações de conta enquanto eventual processo contra eles não tivesse sido julgado em última instância. A senadora teve seu mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral por suspeita de ter recebido Caixa 2 no valor de R$ 1.200.000. Doge pede que STF Desculpem. Doge pede que STF declare inconstitucionalidade de decretos de armas de Bolsonaro. No último dia do mandato, a Procuradora-Geral da República enviou um parecer pedindo ao Supremo Tribunal Federal que declare a inconstitucionalidade de 6 decretos do governo Jair Bolsonaro que alteram as regras do porte de armas. Em outra ofensiva contra os interesses do Palácio do Planalto, a procuradora entrou com 3 ações no STF que contestam medidas defendidas pelo Palácio do Planalto, ou seja, o projeto da escola sem partido e as mudanças promovidas pelo governo federal na composição dos Conselhos Nacional do Meio Ambiente e dos Direitos da Criança e do Adolescente. Folha de São Paulo. TSE decide que candidaturas laranjas levam à cassação de toda a chapa. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu na noite desta terça-feira, 17, que a presença de candidaturas laranja para fraudar a cota mínima de candidatas mulheres pode levar à cassação de toda a chapa eleitoral com perda de mandato dos eleitos. A decisão foi tomada por 4 votos a 3 em processo que julgou o caso de candidatas laranja em coligação para cargo de vereador na cidade de Valença do Piauí. Senado rejeita mini-reforma eleitoral. Nesta terça-feira, o Senado desistiu de afrouxar as regras eleitorais e alterou o projeto da Câmara que ampliava brechas para a Caixa 2 e reduzia a possibilidade de punição por irregularidades. Além disso, o texto inicial, aprovado no último dia 3 pelos deputados, pretendia esvaziar os mecanismos de controle e transparência no uso de verbas públicas eleitorais. Os senadores chegaram a considerar um acordão com o governo para aprovar a proposta inicial. Após pressão parlamentar e de entidades da sociedade civil, desistir. O projeto retorna agora à Câmara e, para que possa valer já em 2020, precisa ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, até 4 de outubro, um ano antes da data marcada para a eleição do primeiro turno. Com apoio da CEPRAG, a Informática, CDL de Sombrio, Pacheco Madeireira Construtora, Lotérica Sombrio e Xcred, eu agradeço a todos pela companhia. Fiquem com Deus e até o meio-dia com a segunda edição do Almoçando com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.